Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Correa e eu estou mais uma vez aqui no canal Explicando a Música para falar de um assunto hoje daqueles que causam mais discussões no meio musical, que é tocar de ouvido ou ler partitura. Bom, mas antes de nós falarmos de cada um deles separadamente e depois fazermos as comparações, vamos para a vinheta. Bom, primeiro vamos começar a falar do estado puro de cada uma dessas duas situações. Por que eu digo estado puro? Porque algumas pessoas tocam de ouvido, têm um bom ouvido musical, têm uma boa memória musical, mas têm um pouquinho de acesso ali a uma cifra, a um trecho de uma partitura, a uma mídia social em que ele consiga aprender alguma coisa, e aí ele vai ajudando a desenvolver o ouvido dele. Então esse já não é um ouvido assim puro. E para aquele que lê partitura, a mesma coisa. Tem aquele que lê partitura absolutamente bem e não tem acesso a esse tipo de ensino musical de ouvido. Bom, vamos lá. Tocar de ouvido de uma maneira pura é aquela pessoa que nunca teve acesso a nenhum tipo de escrita musical, a nenhum tipo de ensino musical formal. Tudo que ele aprendeu foi verbalmente, como numa situação folclórica. Então, o que ele faz? Ele ouve uma música. Para isso, tem que ter já, nascer com essa certa habilidade e depois desenvolver ao longo do tempo, você ter um ouvido musical apurado em que você consiga distinguir notas, alturas, acordes, frases musicais, aliado a uma boa memória. Então você pega um instrumento, seja qual for, uma flauta, um violão, um piano, um saxofone, você tem a facilidade de ouvir uma música, ouvir uma canção e reproduzi-la no seu instrumento. Claro que esse processo não nasce pronto, também requer muito estudo. Muitas vezes a pessoa fica ali, pega um violão, e ela gosta do violão, sente uma certa afinidade e começa a tirar alguma coisa, e começa a tirar alguma música no violão de uma maneira muito devagarinho, nota por nota, e ela fica horas e horas por dia ali treinando, procurando, até que ela consiga tirar uma música. Depois uma segunda, uma terceira, até que esse processo vai ficando mais fácil pela prática, e depois ela consegue, de uma maneira muito mais rápida, tirar as músicas que ela ouve. Aí é claro que alguém chega e vê a pessoa tocando e fala assim, nossa, que facilidade que essa pessoa tem de tirar a música de ouvido. Mas ela ignora horas, dias, meses, anos de estudo ali, de uma maneira até mais difícil do que quem estuda a partitura, porque a pessoa não tem ajuda de ninguém, ela tem só o ouvido. Então ela trabalhou muito para aquilo. Então é um processo também árduo, fácil. Tem gente que pensa que tocar de ouvido nasce pronto. Não, é um processo também longo, árduo e requer muitas horas de estudo. Bom, no caso da partitura musical, leitura de partitura. Leitura de partitura é uma linguagem, como a gente diz, né? A música é uma linguagem. Então é como você aprender uma nova língua. Você aprendeu inglês, o francês, o russo. Então tem simbologias ali que você é obrigado a decorar, entender como funciona e praticar. A partitura, ela te leva por um outro caminho na música. Ou seja, se você não trabalha com a sua parte do ouvido musical isoladamente, você trabalha mais com a parte de leitura. Bom, então você vai adentrar esse mundo de simbologias diferentes, vai ter que aprender a lidar com eles, porém, a partir do momento que você aprende, é como a língua portuguesa. Você aprendeu a ler e escrever, você passa a ter acesso a um mundo de possibilidades. Tudo que já está escrito, tudo que foi colocado já à disposição, você passa a ter acesso, porque você consegue entender, você consegue ler e entender. A música é a mesma coisa. Então você pega um livro, um songbook, por exemplo, com 200 canções, e se você conseguir ler
partitura de uma maneira razoável, você tem acesso àquelas 200 músicas imediatamente, sem precisar decorar nada, sem precisar guardar no ouvido. Você pega, abre a partitura e lê a música. Tá? Então você passa a ter acesso a um mundo novo de possibilidades, tanto de músicas quanto de estudos, composições, etc. Bom? E a leitura da partitura também requer muito tempo de estudo. Ninguém aprende a ler partitura em poucas semanas. Assim como no desenvolvimento do ouvido musical, a pessoa que se propõe a ler partitura bem, ela vai depender de muitas e muitas horas, semanas, meses de estudo para entender, conseguir ler e conseguir interpretar corretamente uma música que já está escrita. Vantagens e desvantagens. Bom, a pessoa que toca de ouvido, ela tem a vantagem de trazer na sua memória, à disposição, a qualquer momento, tudo o que ela aprendeu, tudo o que ela desenvolveu. Porém, ela está atrelada, como eu disse, a uma memória. Ela tira uma música de ouvido, ela consegue tocar exatamente igual a música original. Ela tirou, ela faz os arranjos dela, tá. Se ela fica sem tocar essa música durante um certo período de tempo e ela esqueceu alguma parte, ela vai ter que tirar de novo. Ela vai ter que construir aquele processo de novo. Tá? Você pode pensar, não, a pessoa que tirou do ouvido não esquece. Esquece sim, a memória falha. Então, ela tira uma música, duas, daqui a pouco, ela, depois de uns anos, ela vai ter 200, 300 músicas na memória. Claro que ela consegue guardar bastante coisa na memória. A pessoa que tira a música de ouvido, ela vai desenvolvendo essa parte da memória, ela consegue guardar bastante coisa. Mas muita coisa também se perde. E se perdeu, tem que tirar de novo. Tá? Então, ela tem essa vantagem de ter um ouvido que ela consegue se virar muito rápido em várias situações musicais, mas ela tem a desvantagem de que ela depende sempre da memória dela. Tá? E a outra desvantagem é que se essa música, ela não tem acesso a essa música gravada, a essa música tocada por uma outra pessoa, ela não tem acesso à música. Então vamos supor que ela tem uma partitura, ela precisa tocar aquela música, ela nunca ouviu, não tem gravação. Ela não consegue tocar, ela não faz a menor ideia do que está escrito ali. Né? Então, em algumas situações de trabalho, o ouvido ajuda bastante. Em outras situações, ele não vai te ajudar muito. Tá bom? Você vai passar alguns apuros aí se você depender só do seu ouvido. Com relação à partitura, a vantagem, como eu disse, é que você tem acesso fácil, imediato a tudo que já está escrito. Porém, se você precisa tirar uma música em que você não tem a partitura pronta, né, e você não tem um ouvido preparado, você vai passar também um bom apuro, porque você não vai conseguir executar aquela música exatamente como ela é. Você vai ter dificuldade de tirar a parte harmônica, melódica e rítmica daquela música para conseguir executá-la. Então você tem acesso a tudo que já está escrito, mas ao que não está escrito, você também vai ter esse obstáculo. Bom, então a gente pergunta, qual é o melhor caminho? Eu, com a minha experiência musical, eu diria que o melhor caminho é você usar os dois métodos. Tá? Se você for muito bom de ouvido e não ler nada, em alguns momentos você vai se dar bem, em outros você vai se dar mal. E só lendo partitura e não tendo ouvido desenvolvido, também, né? Você vai se dar bem em muitos momentos, em outros você vai se dar mal. Exemplos. Você vai tocar numa banda, por exemplo, e as pessoas passam um repertório para você, ó. Esse aqui é o repertório que a gente vai tocar no evento, na festa, e te dá um CD com as músicas gravadas. É um trabalho. Né? E não tem as partituras. Você consegue ali baixar na internet a partitura de 2, 3, 4 músicas, mas de outras não. O que você faz? Você vai ter que tirar de ouvido. Se você não tem um bom ouvido, ou você depende de um amigo, de alguém para tirar essa música, ou você não consegue realizar o trabalho. Uma outra situação é o inverso. Você tem um ouvido maravilhoso e você é contratado para um trabalho no estúdio, você chega lá para tocar uma determinada música e chega lá tem uma partitura para você executar.
Você pode até falar, pô, deixa eu ouvir a música como é, tal, eu tiro rapidinho, já a pessoa fala assim para você, não tem a música tirada, você vai ser o primeiro a gravar essa música. Então você tem que ler a partitura, aí você não consegue o trabalho. Ou você chega num evento, numa festa, num casamento, tem ali uma pasta com algumas partituras que o grupo vai executar. Se você der sorte de conhecer alguma música, você até consegue tocar de ouvido, porém, se tem alguma música que você nunca ouviu, o que você vai fazer? Vai ter que dar aquele embromation, né? Uma improvisada, tocar um pedacinho aqui, fazer um contracanto ali, mas tocar a música de verdade mesmo, você não vai conseguir. E se você tiver que fazer o solo daquela música, a melodia, exatamente como ela é, para que os outros te acompanhem, você também não vai conseguir se você não ler partitura. Então a gente observa que nas duas situações há vantagens e desvantagens. Então o que eu aconselho? A que o músico desenvolva os dois lados. Tá? Que ele tenha um ouvido razoável, ele trabalhe a parte auditiva dele, com exercícios de percepção, de leitura, de desenvolvimento musical auditivo e também trabalhe a parte de leitura. Você não precisa ser exímio leitor ou ter um ouvido extremamente afinado, um ouvido absoluto. Não, mas você precisa ter um ouvido mediano em que você consiga se virar em todas as situações, ainda que você tenha que ouvir uma música várias vezes para tirar, não tem problema nenhum, mas você consegue tirar, assim como a partitura também. Você não precisa ter uma leitura excelente à primeira vista, mas se você pegar uma partitura e estudar ali alguns minutos, você consegue executar. Com isso, você consegue se virar bem em todas as situações e você não vai passar por. Então, o conselho que eu queria deixar aqui é esse: você precisa das duas coisas. Claro que tudo isso vai estar atrelado a como você usa a música na sua vida. Se você é um músico amador e toca em casa, toca em festas, não dá aula, não tem um comprometimento profissional com a música, você, de certo, não vai sofrer nenhum tipo de apuro de nenhum dos dois lados. Mas se você trabalha profissionalmente, tá, eu aconselho que você tenha aí essas duas âncoras, que você tenha um ouvido musical desenvolvido e também saiba ler partitura. Assim você vai conseguir se virar bem em qualquer situação e não vai passar apuro. Fica aqui o meu conselho. Espero que tenha sido útil. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Se puderem, compartilhem o conteúdo para que ele possa ser usado por outras pessoas. Bons estudos para vocês e até uma próxima aula.